silenciosa e prepara o cenário para um drama profundo. Os lobos marinhos do Cabo o chamam de lar. Protegidos do clima por suas pelagens grossas, eles vieram para caçar. Debaixo d'água, eles são acrobatas ágeis e aerodinâmicos. A corrente de Benguela, rica em nutrientes, comporta um dos maiores banquetes do mundo. À medida que os peixinhos se movem sem parar, os lobos marinhos acompanham. Seus bigodes sensíveis detectam vibrações das guelras deles. Em mar aberto, eles cortam a água a 30 km por hora. Este pequeno grupo de caça viaja até 200 km por dia em busca de comida. Antes de voltar para casa para alimentar seus filhotes nas Ilhas das Focas, na África do Sul. Mas antes, eles irão enfrentar um dos predadores da África. Predadores africanos. O tubarão branco, com 6 metros de comprimento e muitas toneladas de perigo branco. E ele não está sozinho. O canal profundo ao redor da Ilha das Focas é patrulhado por uma das maiores populações de tubarões brancos da Terra. Para uma criatura antiga, ela é surpreendentemente sofisticada. Sensores cheios e cobertos por substância gelatinosa em seu focinho detectam pulsos elétricos do movimento muscular. Vasos sanguíneos especializados mantêm a temperatura corporal mais quente para caça em água fria. Os lobos marinhos têm uma excelente visão e uma grande resistência. Mas o tubarão branco tem uma estratégia matadora. Ele mergulha mais fundo, escondido por sua coloração enigmática. A 40 km por hora, seus 300 dentes afiados como adagas dão conta do recado. Um lugar oferece refúgio do reino de terror dos tubarões. As florestas das algas. Os tubarões brancos evitam as folhas oscilantes, o que proporciona um oásis tranquilo para as focas e um amortecedor contra as ondas fortes. Aqui, os adultos aprimoram suas habilidades de natação e procuram presas escondidas nas algas. Mas eles não podem ficar para sempre. Mais do que apenas músculos, os tubarões brancos têm um cérebro brilhante que controla seus sentidos aguçados. Os lobos marinhos são inteligentes e os tubarões precisam ser mais espertos do que eles. Durante a temporada de filhotes, a África do Sul se torna a capital mundial dos tubarões brancos. E apesar de sua fama de solitários, esses superpredadores caçam cooperativamente. Enquanto a maioria dos lobos marinhos evita os tubarões na floresta das algas marinhas, um retardatário baixa a guarda por um momento. Enquanto um predador distrai o grupo, o outro vai atrás de seu prêmio.
Na costa fria do oeste mora outra gangue de assassinos, os Jatobás do Cabo. Essas grandes aves marinhas se reproduzem nas ilhas ao largo da praia da Namíbia e da África do Sul. Todos os anos, dezenas de milhares de Jatobás do Cabo deixam suas colônias no sul para voar mais de 1.000 quilômetros a nordeste. Todo inverno, um jato de água fria do Oceano Antártico percorre a costa selvagem da África do Sul em direção a Moçambique. E com ela vem uma das maiores migrações do planeta: a corrida das sardinhas. Impulsionados pelo instinto, milhões de peixinhos escurecem as águas enquanto aglomeram-se ao longo da corrente mais quente. A poderosa corrente africana puxa a água mais fria ao longo da costa, varrendo as sardinhas amantes da água fria com ela. À medida que avançam, eles usam sua visão aguçada para encontrar plâncton para comer. Os Jatobás estão a caminho, mas têm companhia. Para seguir as sardinhas, é preciso um exército muito mais perigoso. Um esquadrão de golfinhos se aproxima rapidamente. Eles cortam a água a 30 km por hora em uma formação familiar estreita. Identificar a sardinha no vasto oceano é um negócio complicado. Mas os golfinhos têm uma ferramenta extraordinária: a ecolocalização. Seu som agudo ricocheteia nos objetos e volta para os golfinhos, revelando a localização, o tamanho e a forma do objeto. Hoje parece um banquete. Outras famílias de golfinhos se juntam à briga, criando um grupo com muitos deles. Eles circundam o cardume e encurralam suas presas em uma armadilha apertada. Implacavelmente, os golfinhos se revezam para passar e devorar os peixes individualmente. Eles criam uma rede de bolhas para empurrar as sardinhas para a superfície. E aí lançam um ataque aéreo surpresa. O mar ferve com o bater das barbatanas e dos peixes. Os Jatobás do Cabo chegam bem na hora e entram em ação. Como mísseis guiados de 1 metro de comprimento, eles atingem a água até 100 km por hora e mergulham quase 20 metros de profundidade. Airbags em torno de seus crânios ajudam a amortecer o choque. Debaixo d'água, as asas e os pés palmados permitem que eles persigam os peixes em alta velocidade. Eles podem ficar submersos por até 1 minuto.
Os golfinhos prendem os peixes na superfície enquanto o bombardeio continua por todos os lados. Horas de ataques implacáveis dizimam essa armadilha em círculo. Enquanto os golfinhos continuam a perseguir os principais cardumes, os atobás regressam às suas colônias para alimentar os seus filhotes. Para muitos jovens atobás, esta é a primeira experiência na corrida das sardinhas. Para outros, é a última. Apanhados durante o banquete, os atobás correm o risco de quebrar o pescoço com um ângulo errado de impacto. As consequências desse banquete enviam um cheiro tentador de sangue e olhos de peixe para a água. Para os tubarões, é o sino do jantar. Os tubarões, os predadores mais antigos do mar, percorrem todos os oceanos da Terra há milhões de anos. Juntamente com a visão e o olfato altamente desenvolvidos, os sentidos refinados de um tubarão e a capacidade de detectar correntes elétricas de suas presas os tornam uma ameaça constante. Os tubarões-tigre, pesando até 1 tonelada, são um dos maiores predadores do oceano. Mas eles não são exigentes. O que quer que cruze seu caminho, vivo ou morto, é um jantar adequado, que eles não dispensam. Os tubarões-tigre têm uma das mandíbulas mais poderosas e esmagadoras do mundo. Eles fazem um trabalho rápido com os atobás mortos ou feridos antes de se juntarem novamente ao rastro da mancha de óleo deixada pela corrida das sardinhas. Os tubarões negros, que costumam rondar o fundo do oceano, também sobem para a corrida das sardinhas. Esses assassinos pesados e altamente qualificados têm uma das mordidas mais fortes de todos os tubarões. Um exército de tubarões negros começa a reunir o cardume de sardinhas novamente. Esses tubarões podem devorar 1/10 de seu peso corporal de uma vez. Um após o outro, eles torpedeiam um círculo rodopiante, como uma pinhata de peixe, pegando bocados com as mandíbulas bem abertas. Depois que as sardinhas passam, a calmaria volta. À primeira vista, os recifes parecem calmos e pacíficos. Mas nessa arena de coral brilhante, as batalhas diárias pela sobrevivência acontecem e os tubarões de Recife desempenham no seu auge. Quando esses assassinos descem às águas africanas, o Recife vibrante se torna jogos vorazes aquáticos. Em bando,
perseguem presas escondidas no coral, de forma agressiva, violenta e rápida. Os peixes-garoupa passam a maior parte do tempo fora de sua toca, prontos para se esconderem diante do perigo. Mas não há como escapar dos sensores eletromagnéticos dos tubarões. E quando uma refeição é servida, os gladiadores enfrentam-se. Os recifes ocupam menos de 1% do fundo do oceano, mas abrigam mais de 25% da vida marinha. A competição por comida e território é acirrada e produziu algumas adaptações bizarras. Este habitante do fundo do mar, de aparência peculiar, dominou a arte da emboscada. Ele é um peixe-crocodilo. Ele se camufla na areia e nas rochas. Sua coloração mosqueada imita o fundo do mar, ficando praticamente invisível quando sua presa vai até ele. Mas às vezes o caçador se torna a presa. Outro predador que muda o pigmento com uma visão notável de alto contraste vê através da camuflagem do peixe-crocodilo. Os chocos. Com mais de 20 milhões de células de pigmento especializadas, eles conseguem se camuflar em praticamente qualquer cenário. Esse não é o único truque deles. Sua cavidade corporal age como um jato, impulsionando-os na velocidade da luz. Entre as criaturas mais inteligentes do oceano, as táticas do astuto choco incluem esconder-se à vista de todos para emboscar a presa, e mudar rapidamente de cor para hipnotizar sua vítima. Mas mudar sua cor funciona com outra criatura com a mesma tática? O peixe-crocodilo, como muitos outros, nunca o vê chegando. O choco não é o único assassino camuflado no mar. Mas nas águas quentes de Moçambique, os recifes de coral são abundantes e perigosos, dominadas por um assassino frio como pedra. Além de sua capa de invisibilidade, o peixe-pedra esconde neurotoxinas poderosas na base de sua coluna dorsal. Ele é o peixe mais perigoso do planeta, capaz de matar um humano em menos de 1 hora. A desvantagem de parecer uma pedra é que ele não é um bom nadador. Mas também, ele não precisa ser. Ele pode permanecer imóvel por horas, até que a oportunidade surja. Quando a presa está a menos de um corpo de distância, ele abre as mandíbulas para sugá-la.
O peixe-pedra compartilha o recife com o seu parente igualmente mortal, o peixe-escorpião. Como o peixe-pedra, ele desaparece entre os corais. Mas ao contrário de seu primo imóvel, o peixe-escorpião se aproximará de sua presa. Ele usa suas tampas branquiais para selar sua boca. Abri-las cria uma sucção poderosa para entregar o beijo da morte. Enquanto o peixe-escorpião possui veneno e camuflagem como seus superpoderes, o polvo o cobre com camuflagem, veneno, propulsão a jato, 8 tentáculos super pegajosos e uma fome de peixe-escorpião. As cores mutáveis do polvo o ajudam a rastrear a presa no modo furtivo. Sua visão soberba vê através da camuflagem brilhante do próprio peixe-escorpião, mesmo à distância. A caça começou. A propulsão a jato do polvo dá a ele uma vantagem. Mas o peixe-escorpião tem sorte, encontrando uma brecha apertada para entrar, enganando a morte, pelo menos hoje. Destemido, o polvo faminto rapidamente avista sua próxima vítima. Um peixe-pedra. Sua impressão rochosa não engana ninguém, principalmente o polvo. Mas há o veneno a considerar. Ele habilmente agarra o peixe-pedra, evitando suas barbatanas venenosas, e introduz sua própria toxina paralisante. Ele se retira para seu covil para aproveitar o banquete. Nos recifes da África há sempre um peixe maior no mar. E baixar a guarda pode ser a última coisa que você faz. Um tubarão-lixo está à espreita. Ele é um morador lento do fundo do oceano, mas isso faz parte de sua estratégia única de caça. Normalmente um perseguidor noturno, ele é persuadido de sua caverna com a promessa de seu alimento favorito, polvo. Predador versus predador. Graças aos barbilhões semelhantes a bigodes altamente sensíveis na frente de suas narinas, nenhum canto ou fresta está fora de seu alcance. O polvo foge para um esconderijo. Não rápido o suficiente.
A boca estreita do tubarão suga o polvo de seu esconderijo. O bico venenoso do polvo, como uma faca em um tiroteio, não é páreo para a pegada mortal do tubarão. Na costa sudeste da África, o oceano bate contra uma costa rochosa e irregular. Mar e terra travam uma guerra titânica a cada onda. E, no entanto, os relacionamentos mais intrincados e delicados florescem aqui. Os mexilhões marrons filtram os minúsculos organismos trazidos pela maré. Sua cola forte os fixa nas rochas, onde o ostraceiro tenta pegá-los. Quando caem nas ondas, as lagostas assumem o controle, quebrando-os como amendoins com suas mandíbulas poderosas. Os juvenis, em fase de desenvolvimento, consomem até 4% de seu peso corporal por dia. Eles podem nunca parar de crescer ao longo de sua vida útil de 20 anos. Quando a comida é escassa, as lagostas ficam mal-humoradas. Ao contrário de seus parceiros de água fria, as lagostas de água quente não possuem garras pesadas. Em vez disso, elas marcham para a batalha mexendo seus grandes chifres dianteiros. Se as ameaças não funcionarem, elas se entrelaçam. Por fim, a lagosta mais forte fica com o mexilhão. As partes poderosas de sua boca cortam os fios que mantêm o mexilhão fechado e esmagam a borda fina da concha, devorando egoisticamente sua refeição suntuosa sozinha. No litoral, a concorrência é acirrada. Uma maré vermelha entrega lagostas aos gaivotões a centenas. À medida que mais aves chegam, uma briga vai se formando. Um banquete frenético surge quando os gaivotões lutam para pegar lagosta, caranguejos e qualquer outra coisa trazida à praia pela maré vermelha. A maré mortal ocorre quando ventos fortes agitam as águas, levantando algas do fundo do oceano. Em águas mais quentes, as algas florescem, sugando o oxigênio da água e sufocando as criaturas marinhas. Os gaivotões não poderiam estar mais felizes. Com olhos afiados e bicos mais afiados ainda, eles localizam suas presas e avidamente a abrem. Sem as gaivotas, as lagostas encalhadas apodreceriam sob o sol africano. E então as gaivotas estão realizando um serviço público limpando a praia. Enquanto os gaivotões enchem o ar com grasnados desenfreados, ao longo dos recifes de Aliwal Show, tem um caçador à espreita tão silencioso quanto a morte. Para um tubarão,
Ele é extremamente lento. Mas com 3 metros de comprimento e 160 quilos, mostra que é um tubarão da cabeça aos pés. O tubarão-mangona é bem conhecido por possuir dentes adaptados para agarrar, não rasgar. Muitas vezes engole alimentos inteiros. Ele é tão perigoso quanto parece misterioso, imprevisível e agressivo. Sua cauda longa e musculosa pode impulsioná-lo em um instante, com uma força poderosa. Eles passam o dia ganhando tempo, saindo em recifes e naufrágios. A maioria dos tubarões deve continuar se movendo para respirar. Os tubarões-mangona são os únicos que engolem ar. Bombear água com suas brânquias lhes dá uma vantagem matadora. Furtividade. Reúnem-se ao longo da sua rota de migração para norte em direção às águas mais quentes de Moçambique, parando para descansar no baixio de Aliwal, onde as grutas fornecem abrigo e muitas presas. Cardumes menores de peixes nadam perto do tubarão para se protegerem. Esses tubarões usam a arte de pegar de surpresa para capturar qualquer vítima desavisada. Com um rápido movimento lateral de sua cabeça, ele devora sua refeição em um gole rápido. Como cidades movimentadas, os recifes dos oceanos mortais da África exibem um mundo de maravilhas. Dentro de formações multicoloridas, ravinas e cavernas, milhares de espécies de peixes prosperam. E é quando uma simples predadora se esgueira para oportunidades de jantar, uma moreia. Deslizando pelo recife, a moreia rasteja profundamente nas fendas à procura de peixes. Seus dentes afiados, irregulares e curvados para trás, e 2 conjuntos de mandíbulas não deixam escapatória. Mas, à medida que os predadores vão, há mais aqui do que moreias. Os tubarões de pontas brancas de Recife e os tubarões cinzentos dos recifes caçam as enguias. Enquanto os tubarões de pontas brancas patrulham o fundo do oceano, os tubarões cinzentos cruzam os recifes.
deixando esta moreia sem ter como se esconder. O que é pior do que ser perseguido por um tubarão faminto? Ser perseguido por um bando deles. A gangue de tubarões de Pontas Brancas desfruta de seu prêmio. Enquanto os tubarões cinzentos dos recifes só podem observar de longe. Desta vez, eles têm que se contentar com as sobras. Conforme o sol se põe, o oceano vai ficando agitado. Alguns lobos marinhos do cabo voltam para as águas mais frias após a corrida das sardinhas. No entanto, esses alvos estão prestes a participar de uma última caçada. Cortesia de um dos predadores mais rápidos do oceano. O marlim listrado pode ser tão mortal quanto qualquer tubarão. Pesando mais de 200 quilos, pode atingir impressionantes 110 quilômetros por hora. Armado até os dentes, ele usa seu bico em forma de espada para cortar cardumes de peixes. Depois, retorna para comer suas vítimas atordoadas e feridas. Quando outro assassino ágil se junta à caçada, a mortalidade dobra. Com uma barbatana dorsal espetacular que se estende por quase o comprimento de seu corpo de 3 metros, o agulhão vela é o primo mais rápido do marlim, o peixe mais rápido do mar. E não se importa de se unir para garantir uma refeição. O risco de lesão é sempre alto em um banquete como esse. Principalmente com vários predadores envolvidos. Os elefantes marinhos tentam ficar longe da lista do marlim. A caçada termina tão rápido quanto começou. Esta noite, enquanto a lua cheia ilumina o mar, os perseguidores noturnos assumem o comando. Os tubarões de pontas prateadas, grande, dominante e facilmente irritados. Um tubarão de ponta prateada é tão feroz que atacaria um companheiro igual, mesmo um maior do que ele. Um predador formidável, com audição e olfato aguçados. E olhos excepcionalmente grandes que penetram em águas escuras e turvas. Seu focinho longo e largo esconde dezenas de fileiras de dentes mortíferos e serrilhados que usa para serrar presas. Sua pele é como uma armadura,
construída de dentículos duros, afiados como dentes em vez de escamas. Os tubarões de pontas prateadas fazem movimentos súbitos e imprevisíveis para confundir suas presas. E ao sentir as vibrações na água, nenhuma presa ou ameaça passa despercebida. O cardume de peixes cria um círculo em formato de rosquinha, com anéis de água límpida, tentando fugir dos atacantes. Mas os tubarões de pontas prateadas não podem ser impedidos. No fundo do oceano, um predador de emboscada, intimamente relacionado ao tubarão, aparentemente voa pela água. Uma raia usa sensores elétricos, não olhos, para encontrar suas refeições. Sua cauda serrilhada tem uma ponta mortal e venenosa para impedir os predadores. E aqui vem um agora. O raro cação-bruxa patrulha lentamente o fundo do mar. A arraia procura desesperadamente se esconder no fundo arenoso do oceano. Mas isso não engana o cação-bruxa. O tubarão é surpreendentemente ágil enquanto desliza pelas fendas. E quando seus sentidos se prendem a uma possível presa, ele se move em um flash. Frustrando o plano da arraia. Agora, ela nada por sua vida. Mas não é rápida o suficiente.